Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar aqui fazendo a leitura da explicação do nossa liturgia diária. Ele tem sempre uma pista para reflexão, junto com a igreja, né? A primeira leitura é em Isaías 58. Ele também explica essa primeira leitura. Isaías 58, do 1 ao 9. Depois, se você quiser ler, que texto maravilhoso, né? Essa palavra de Isaías, para que a gente possa compreender sobre o jejum, o verdadeiro sentido do jejum, né? Para Isaías, a verdadeira natureza do jejum está em atos de compaixão e justiça. Olha só, irmãos, eu vou ler uns trechos que eu coloquei aqui. Deus ignora as suas intenções. Por que ignora? Está ali no texto, né? Mesmo tempo que jejua faz o mal. Oprimir os empregados, brigas, agressões, não fazer jejum é assim. Se você quer, seu pedido seja atendido no céu. Então, às vezes você jejua, mas as tuas ações, a tua prática é uma ação maligna. Então, de nada adianta esse jejum se você não fazê-lo junto com o jejum, a prática da unidade com Deus. E vai dizer assim, continuando a explicação: a vida cristã não se resume às práticas externas, mas consiste em uma comunhão profunda com Cristo, que dá sentido a tudo mais. Então, não adianta de nada eu fazer o jejum, não adianta de nada eu viver as práticas espirituais, se o meu agir, o meu proceder, não é um proceder cristão. E como que eu sei isso? Fazendo exame de consciência, vendo como que eu agi, vendo como que eu fiz ontem, como que eu vou fazer, como que eu estou agindo diante de ser um cristão. E na minha reflexão, justamente isso, eu coloquei assim, né? O que o texto diz para mim? A vida cristã não se resume nas práticas externas, mas consiste com uma comunhão profunda com Deus. Ontem, né, eu tive um agir assim que eu posso ter feito diferente, mas eu fiz de uma forma assim que eu vejo hoje analisando errada, né? Você tem aquelas pessoas que nos pedem algo. E a pessoa me pediu, eu estava num local, a pessoa me pediu, e eu na hora assim, me veio aquela sensação, né, que a pessoa ia usar droga, ia fazer alguma coisa. E eu falei, não, no momento eu não estou podendo ajudar tal. Mas a pessoa falou assim, eu preciso para sustento, para ajudar minha família. E depois que saiu, eu fiquei pensando, né? Não custava nada ter ajudado com pouco, mas o primeiro passo meu foi julgar a vida desse irmão. Então, é uma ação que eu poderia ter feito diferente? Poderia. É uma ação que eu poderia ter agido de uma forma diferente? Poderia. Então, é o momento da gente refletir só na quaresma? Não, é toda a nossa vida. Então, queridos irmãos, quando nós falamos da quaresma, momento de reflexão, jejum, penitência, é o momento da gente ver as nossas ações e a gente se colocar diante de Deus com a nossa pequenez e neste agir a gente pedir que a mão poderosa de Deus esteja sobre o nosso agir, que a mão poderosa de Deus nos dê discernimento, que a mão poderosa de Deus nos faça ser pessoas, seres humanos diferentes, seres humanos que buscam a santidade, seres humanos que buscam a unidade com Deus. E diante dessa unidade com Deus, eu creio assim, meu irmão, quando você pode ajudar alguém, isso não vai te fazer falta. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. Quando Ele vê que você tem um bom coração, que você ajuda as pessoas, a providência divina diante de cada coração, Ele sabe o coração dos seus filhos. Então, assim, que a gente não possa ajudar querendo algo em troca de Deus, mas que a gente possa ajudar com um olhar de misericórdia. Se fosse eu que estivesse pedindo e alguém viesse e não desse uma ajuda, como que eu agiria? Né? Será que se a pessoa desconfiasse de mim, será que eu me sentiria bem? Então é todo esse mover, a gente tem que ter esse discernimento diante de Deus, esse discernimento diante do nosso agir, para que o nosso agir não seja um agir somente
externo, mas sim na unidade e na comunhão com Deus. Coloca a mão no teu coração e eu te convido, irmão, a fazer uma pequena reflexão. Diante desse jejum, diante da alegria que é o jejum quando estamos com Jesus, né? Agora não é o momento ainda de jejuar porque vocês estão com o noivo. E estando com o noivo é uma alegria de estar na presença de Deus. Então o tempo inteiro, quando nós estivermos nesse jejum, é uma alegria eterna, né? É uma alegria com Deus, é uma alegria com Jesus, porque quando nós jejuamos por amor a Ele, quando nós jejuamos demonstrando amor a Deus, nós temos também que demonstrar o amor ao próximo, e demonstrar assim o amor a Deus num jejum, demonstrar amor a Deus ajudando os necessitados, demonstrar o amor a Deus ajudando a si mesmo também o nosso coração, perdoando, pedindo perdão, vivendo a graça da santidade, vivendo a graça dos bons tratos, dos bons relacionamentos, tirando toda a ira do coração, vivendo a mansidão diante de Jesus. E tudo isso, irmão, só é possível se eu reconhecer as minhas falhas, se eu reconhecer os meus erros, e diante do meu jejum, eu fazer as minhas reflexões diárias, eu fazer as minhas reflexões de mudança, o que eu posso mudar amanhã, o que eu fiz hoje que não agrada o coração de Deus, mas amanhã eu vou ser diferente, eu não vou fazer mais isso. Pessoas assim, querendo mudar o jeito de tratar as outras pessoas, né? Pessoas que tratam os outros assim com muita aspereza, com mal educação. E neste momento você fala assim, poxa, eu posso ser diferente. Eu vou fazer isso nessa quaresma. Eu vou fazer isso diante de uma atitude cristã, que eu vou fazer como um querer diante dessa quaresma, de mudança de vida. E eu vou começar, quando eu ver que eu ficar nervoso, eu ficar nervosa, e eu for alterar, que eu for xingar, eu for tratar mal, eu vou me controlar. E esse controle de mim mesmo é um amor a Deus, é amor ao meu irmão, amor ao próximo. E eu vou melhorar nessas atitudes. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tantas situações que o Senhor está mudando hoje, diante do agir, do falar e do proceder, e diante do verdadeiro sentido do jejum. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.